Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais esse dia aqui na casa de Deus, alegre, feliz por estarmos aqui, Escola Bíblica Vida para o Cristão. Meus irmãos, grande a satisfação, eu sou o professor Adnan e eu quero trazer hoje, nesse sábado, uma palavra que enche o teu coração, irmãos. Inspirado pelo Espírito Santo, uma lição maravilhosa aqui, preparada pela casa de Deus, para que eu e você, a gente entenda o propósito de Deus para as nossas vidas. O título da nossa lição é A Expansão Sobrenatural da Igreja. Então fique aí, nos assista e que Deus possa trabalhar poderosamente em nossas vidas nesse dia de hoje, amém? Obviamente, vamos iniciar nossa aula aqui, vamos iniciar com uma oração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que a gente possa entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Ele preparou. Ele já nos deu o Senhor Jesus, Ele já nos deu o caminho da salvação. Agora a gente tem mais a fazer, nós precisamos ir além disso, amém? Então, vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos guiar nesse dia, nesse sábado aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, meu Pai. Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade. Ora a Ti pedindo que o Senhor nos abençoe e coloque Tuas mãos poderosas sobre nós, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja em nossos corações, nos orientando, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Que eu seja a boca do Senhor aqui, que o Senhor me use da maneira como o Senhor quiser, meu Pai, e que a cada irmão que está do outro lado e nos assistindo também possa sentir o agir do Espírito Santo, o agir sobrenatural do Espírito Santo em suas vidas. Eu te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Lição 11, nós estamos estudando, sobre o Deus do sobrenatural, e hoje, como eu comentei, o título da nossa lição é A Expansão Sobrenatural da Igreja. Olha só, e eu vou fazer aqui, eu vou pôr aqui no nosso chat uma perguntinha aqui então. Estou colocando aqui, a pergunta é a seguinte, o que é expansão? O que é expansão? Então, responda aí no chat, você que está nos assistindo, não ouvidinho no professor, ouvidinho na aula, atento, mas respondendo aí no chat. O que é expansão para você? E já quando você pensar em expansão também, já pensa no seguinte, vamos pensar na expansão da igreja. O que é expansão e o que é expansão da igreja? Então, vamos lá, meus irmãos, olha, eu vou já colocando aqui, no dicionário, expansão o nome já fala, é expandir, é você aumentar, alargar territórios, aumentar fronteiras, é conquistar. E nós temos alguns exemplos bíblicos muito interessantes de expansão, de conquistas que são necessárias. Mas ponha já uma coisa em mente também, nós estamos falando de expansão, e obviamente nós somos uma igreja evangélica, e o nosso título já fala, expansão da igreja, uma expansão sobrenatural. Já vai também pensando nisso. Eu vou falando aqui alguns exemplos bíblicos e você já vai pensando também em tudo aquilo que a gente está, aonde a gente vai chegar, aonde o Espírito Santo de Deus quer que a gente chegue. Vamos ver no nosso chat aqui, alguém colocou, expansão, a irmã Edna, expandir, crescer, perfeito, irmã Edna, é isso mesmo. E expansão é isso. É a gente alargar fronteiras, é a gente crescer, é a gente expandir. Vamos pensar lá nos primórdios de toda a história bíblica, Começa com Adão e Eva, ok, aí a gente chega lá quando fala da arca de Noé. Deus chega num ponto onde ele olha a iniquidade da humanidade, ele fala, está muito grande, me arrependi, ele chega até, a Bíblia cita esse termo, Deus fala que se arrependeu de ter criado o ser humano, e ele vai dar um reset ali. Então ele escolhe Noé, um homem justo, Noé pega lá seus filhos, sua família, e aí eles constroem uma arca durante mais de 500 anos, sendo chacoteado, sendo bulinado, pessoas falando mal, não importa, Noé seguiu aquilo que Deus colocou para ele. Noé foi fiel, teve fidelidade.
E aí ele entra na arca, Deus manda o dilúvio, e aquela arca fica ali, né, por meses ali flutuando na água, as águas baixam, Noé percebe que isso acabou, né, que o dilúvio acabou, e tudo que tinha ali na face da terra foi morto, foi desintegrado, foi tirado. E daquela arca ali, irmãos, a gente fala em 8 pessoas, mas também tinha os animaizinhos, que estavam ali para quê? Para depois, na hora que saíssem, se reproduzissem e dessem continuidade na raça humana, e os animais dessem continuidade em cada espécie. Olha que interessante, eles tiveram que expandir, sair. Se a gente pensar um pouquinho mais à frente na Bíblia ali, o povo de Israel, interessante, né? Deus escolhe ali um homem, né, Abraão, dele faz uma promessa, e promessa de Deus não falha, né? De Abraão seria feita uma grande nação, e aí manda, de repente, passam tempos, vem os problemas da terra, né? Como a gente, né? Os problemas do dia a dia, e aí a família ali de Jacó, já um neto de Abraão, se muda, né? Uma outra geração, se muda ali para o Egito, ficam ali 430 anos, né? E aquele povo de 70 começa a crescer, começa a expandir, até que chega um momento que o rei do Egito lá começa a fazê-los escravos, Deus ouve, né, as súplicas desse povo, manda lá Moisés para trazer esse povo de volta. Saem quase 3 milhões de pessoas. De 70, expande para quase 3 milhões de pessoas. Muita gente. E aí a gente fala, né, a gente anda mais um pouco, né, alguns milhares de anos para frente, vem a época ali do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem, né, o Senhor Deus manda o Senhor Jesus aqui na terra, ele se faz homem, ele sofre por nós, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita, mas ele deixa ali o quê? Para aqueles apóstolos, né, para aqueles seguidores dele, ele deixa o Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo sobre esse povo. Ali em Atos 2 fala do Pentecostes, e essa igreja fortalecida por esse Espírito Santo começa a expandir. E a expansão é de forma gloriosa, de forma sobrenatural. Esse sempre foi o foco da igreja. Essa sempre foi a toada que a igreja teve. Expansão de uma forma sobrenatural. A gente vê muito falar em expansão. Deixa eu ver se os irmãos puseram mais alguma coisa aqui no chat. Qualidade que se alarga, cresce, expande, né, irmã Zélia? Expansão é crescimento. Amém. E a gente, quando olha para o lado humano da coisa, da expansão, a expansão depende do homem. Depende de trabalho, depende de fazer, depende de recursos que o homem tem. Mas quando a gente fala na expansão sobrenatural da igreja de Deus, depende de quem? Do homem? Não, o homem vai ser parte desse plano. Nós somos parte. Eu até vou usar um termo aqui, mais para frente, nós somos operários. É que nem uma empresa. Eu trabalho em empresa, a minha vida toda eu trabalhei em empresa. Eu sou um operário ali. Eu sou parte, a empresa cresceu, abriu novos projetos, tive a oportunidade de trabalhar em outros locais, ajudei a expansão da empresa com o meu suor, com o meu trabalho, mas é a parte humana. Agora, para a igreja do Senhor Jesus, a expansão sempre foi sobrenatural. Sempre teve ali o apoio, uma energia, algo que pudesse ser o combustível sobrenatural, e esse combustível, essa energia, é o Espírito Santo de Deus. É aquilo que Jesus, é o Espírito Santo que Jesus mandou para ali, para os apóstolos, logo após a ascensão dele, que ele falava, olha, você não está preparado ainda, aguardar e você vai ser revestido do alto. E hoje nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, a encorajar, a ser corajosos em fazer com que a obra de Deus ande. E essa coragem, meu irmão, não perca o foco, o fio da meada aí na sua cabeça. Essa coragem não é só que nem no passado, os nossos irmãos que precisavam brigar, se esconder, talvez até lutar. Hoje a nossa luta ela é diferente. A nossa luta é ali contribuir, é trabalhar na obra de Deus, é levar o evangelho, é pregar para quem aquele que a gente fala assim, esse nunca vai ser um filho de Deus. Isso é tabu, a lição vai falar disso também. Aquela pessoa que a gente acha que não merece ouvir a palavra de Deus, esquece isso, meu irmão.
Deus quer que a gente vá aonde as pessoas estão ali necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Esse livro aqui, ó, A Dinâmica da Liderança Apostólica, no capítulo 5, é do nosso pastor emérito, pastor Jorge. No capítulo 5 ele usa um termo aqui muito, mas muito abençoado, muito a ver com tudo isso que a gente faz, que é o quê? O pastor Jorge fala assim, vá onde está o povão, é ali que o pessoal precisa ouvir a palavra de Deus, é ali que tem pessoas que querem, necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, expansão sobrenatural é isso, né? A gente vê nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui, né? Arca de Noé, povo de Israel e a igreja primitiva, que nesses exemplos eram apenas algo sobrenatural poderia ter acontecido para que eles continuassem essa expansão. Já era plano de Deus ali, ó, desde a Arca de Noé. Você imagine se Deus não tivesse mandado a arca, teria acabado a humanidade, nós não estaríamos aqui. Então, desde ali, ó, plano de Deus. Se o povo de Israel tivesse morrido lá, aquelas 70 pessoas, a gente não teria conhecido o Senhor Jesus, ele não teria vindo. Então, tudo isso é um plano de Deus. Tudo isso é uma sequência, de geração em geração, nós vamos sendo o quê? A gente pega essa responsabilidade de fazer com que a obra de Deus, com que a igreja cresça de uma maneira sobrenatural. O sobrenatural não depende de nós, é Deus. O que depende de nós é nós buscarmos por Deus, buscarmos por esse sobrenatural, e esse sobrenatural tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Uma expansão pode acontecer através do tempo, ou seja, pode passar de pessoas, de geração a geração, como eu citei. O ser humano, nós somos criaturas finitas. Eu tenho uma certeza na minha vida, um dia eu não estarei mais aqui nessa terra. E a segunda certeza, obviamente, que essa é gloriosa, é que o dia que eu não estiver mais nessa terra, eu estarei com o meu Senhor na eternidade. É por isso que eu entreguei a minha vida a Ele. É por isso que eu sou servo do Senhor Jesus. É porque eu sei que um dia, tudo isso aqui vai acabar. Minha família, meus pertences vão ficar todos aqui. Glória a Deus, que eu usufrua deles nessa terra. Mas a minha vida eterna, eu entreguei ao Senhor Jesus. Essa é a certeza que nós temos, né? Um dia a gente deixa de existir. Uma geração sucede a outra na terra. Então, hoje é o professor Adnan que está aqui. Daqui a alguns anos é um outro pregador. Anos atrás foram outros professores, outros pregadores, talvez irmãos que não estejam mais entre nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que essa questão vem sendo passada de geração em geração, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo que estava ali na igreja primitiva, é o mesmo que está hoje aqui com nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando energia para levar o Evangelho do Senhor, né? O Espírito só existe uma geração, para Ele nós somos a geração eleita de Deus. Deus nos escolheu para que a gente estivesse aqui e pudesse levar a palavra a outras pessoas, né? E nós vamos provar dessas promessas, né? Nós temos aqui que continuar, né? Um exemplo bem prático disso, né, que os irmãos podem entender o seu papel, o meu papel hoje aqui, o ano de 2024, é se a gente pegar aquelas corridas, né, a gente está chegando próximo aí da época dos Jogos Olímpicos lá na França, e tem uma das corridas que é revezamento, né, 4x100, 4x200, não, então aqueles 4 corredores da mesma equipe, né, tem um percurso a fazer para alguém chegar lá na linha de chegada lá e ganhar o prêmio. Mas eles têm ali um bastãozinho, né, que tem que correr, faz o seu pedaço lá, 100, 200 metros, passa o bastão para o outro e assim sucessivamente. Nós somos essa analogia, nós somos na mesma analogia. Hoje cabe a nós estamos com o bastão na mão e levando a palavra de Deus. Amanhã, quando não tivermos mais forças, quando tivermos mais capacidade, quando chegar, né, faltar o físico para nós, por exemplo, nós vamos entregar esse bastão na mão de outro. Outra geração vai continuar fazendo. E a força que vai estar movimentando essas gerações é o Espírito Santo de Deus, né? Todas as gerações de cristãos trabalham para o estabelecimento da vontade de Deus na terra, e por isso ninguém pode parar.
são uma equipe. Olha que bênção. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Todas as gerações de cristãos trabalham para o restabelecimento, né, o estabelecimento da vontade de Deus aqui na terra, né? Glória a Deus por isso, meus irmãos. E também põe aí suas inspirações, irmãos. Eu estou falando aqui, né? Essa interatividade nossa é através do chat. Coloca aí tua inspiração também. Coloca aí também o seu entendimento, aquilo que você quer mostrar para o Senhor que você está trabalhando para Ele, né? O Senhor Jesus, né, em Marcos 16, do 15 ao 16, né? O Senhor Jesus nos dá uma ordenança, né? Ele nos deu, na verdade, uma ordenança. É um versículo muito conhecido, que é o versículo do Ide, né? E disse-lhes, o Senhor Jesus, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, né? Mas como a gente mantém esse trabalho vivo, né? Essa ordenança do Senhor Jesus, né? Se a gente fizer um paralelo, eu vou usar aqui a figura de um carro, né? Então, todos nós, né, ou temos um carro, ou quem não tem, utiliza de um carro, de um ônibus, de um veículo motorizado para se locomover de um lugar até o outro, né? E o carro, ele foi criado para isso, para que as pessoas possam se deslocar de uma maneira mais rápida, né, de um lugar para o outro. Para ele se locomover, obviamente, né, ele precisa de equipamentos, precisa ter roda, obviamente, né, como o pessoal sempre brinca, mas ele precisa ter um motor, e esse motor precisa ter algo que alimente ele, para que possa haver ali a combustão e ele gerar movimento para o carro. É o combustível, né? Então, o famoso combustível, né? Ou é a gasolina, ou é o álcool, ou é o diesel, enfim, é a energia, né, necessária para que haja ali a combustão, o motor possa produzir a energia de movimento e fazer com que o carro ande, gere movimento no carro. Esse combustível, ele é algo finito. Se você vai lá no posto de gasolina, ô frentista, por gentileza, abasteça aí para mim, né? Põe R$50, põe 100 ou sei lá, enche o tanque. Você vai andar, seu carro vai ter uma autonomia de tantos quilômetros, mas vai chegar um momento que você vai precisar pôr novamente combustível, porque sem o combustível esse carro não anda, né? Isso é fato. Seria ótimo se andasse sem combustível, né? Ainda mais com o preço da gasolina aí, mas não anda, né, irmão? Infelizmente, precisamos pôr o bendito do combustível lá no nosso carro. Mas isso aí é a parte humana, é nós fazermos. E para nós agora, quando eu faço esse link, né, de um carro que para se movimentar ele precisa de combustível, né, para ele andar, e nós, seres humanos, né, nós esse motor para gerar o movimento para levar a expansão da igreja adiante, qual o combustível que a gente precisa? Deixa eu ver se alguém aí colocaria no nosso chat. Põe para mim no chat. Qual o combustível que o cristão precisa para que ele tenha movimento e leve a expansão da igreja adiante? Eu vou esperar um pouquinho aqui, ver se algum dos irmãos que está assistindo a aula aí coloca no chat. Como é o nome desse combustível? Ela não é humana, hein? Essa fonte de energia, esse combustível não é humano. Eu já vou deixar uma dica para vocês aí, né? O Senhor tem todo interesse em nós, Ele tem todo interesse na nossa salvação, na minha, na sua e daquelas pessoas que estão ao nosso derredor. E por isso, Ele, diariamente, Ele renova sobre nós a misericórdia dEle sobre nós. E isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso, né? O profeta Jeremias escreve isso lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, de não sermos exterminados, de não se deixarmos de existir, porque as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Olha que bênção, meus irmãos. Então o Senhor não deixa que a gente suma do mapa, né, como diz o ditado popular, porque Ele é misericordioso, e dia a dia essas misericórdias se renovam em nossas vidas. Deixa eu ver aqui no chat, alguém colocou a palavra do Senhor Jesus.
É quase isso, irmã Vera. Quem é o nosso combustível? Ó, essa fonte de energia. Estou pondo aqui no chat, ó. Essa fonte de energia é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é essa fonte de energia sobrenatural que nos leva, que nos movimenta, nos dá coragem, nos dá energia para levarmos a palavra de Deus, como a irmã Vera colocou aí, muito bem colocado, né? E olha que interessante, né? Essa fonte, essa energia, como é que eu reabasteço isso? Para o meu carrinho lá, eu tenho que parar no posto, o frentista tem que ir lá na bomba abastecer lá o meu tanque de gasolina. Essa energia do Espírito Santo, eu preciso estar em comunhão com o Pai, eu preciso buscar pelo Espírito Santo de Deus diariamente, meus irmãos. Não é só final de semana na igreja, não é só de segunda-feira nos cultos, não. É dia a dia. Se possível, todo momento, irmãos, toda hora. Você está ali trabalhando, você está cantando um louvor, você está buscando a Deus. Você está dirigindo, você está ouvindo o louvor lá, ou você está ouvindo, né, a Bíblia, você está buscando a Deus diariamente. Tem os momentos que você tem que se concentrar nas suas tarefas, amém. Mas também tem um momento que você tem que agradecer a Deus. Você sentou ali para almoçar, agradeça a Deus, busque por Ele. O trânsito está ruim, está tudo parado, canta, meu irmão, dê glória a Deus, porque você está buscando ao Senhor, você está em conexão, em sintonia com o Senhor, né? Olha que interessante, né? Então eu li aqui, né, sobre Lamentações de Jeremias, né, 3, 22 e 23. Então, a fidelidade do Senhor, ela é gigantesca em nossas vidas, né? Coloquei aqui para os irmãos aqui o versículo, né, de Jeremias 3, 22 a 23, né? O nosso irmão lá do passado, né, Noé, o povo de Israel que foi para o Egito e os membros da igreja primitiva não desapareceram porque o Senhor, quando planejou a salvação para a humanidade e a expansão do seu reino, lá no jardim do Éden, ele já contava com esses como operários. Ele já contava com Noé e a família dele, ele já contava com o povo de Israel que tinha que descer lá para o Egito, se multiplicar, crescer. Ele já contava com aqueles irmãos ali da igreja primitiva. E hoje, sabe quem são esses operários que Deus conta? Você e eu. Deus conta conosco para que a gente siga com esse plano de salvação, siga levando o evangelho de salvação às pessoas, levando as boas novas, e para isso a gente precisa que o nosso motorzão aqui, ó, espiritual, esteja abastecido com essa energia que vem do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, né? Somos eu e você abastecidos e fortalecidos por essa fonte maravilhosa e sobrenatural chamada Espírito Santo de Deus. Bênção, né, meus irmãos? Bênção total. Então, isso que a gente tem que ter em nossos corações, né? Estar sempre com isso. Então, sabedores que o Espírito Santo se renova em nossas vidas a cada dia, desde que o busquemos, isso é muito importante, meu irmão. A gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus. É uma fonte de energia renovável, uma fonte sobrenatural renovável, mas nós precisamos ir até ela. Se eu vou até o posto de gasolina para abastecer meu carro, eu também tenho que ir até a fonte de vida, essa energia renovável, essa fonte divina, e me abastecer também, meus irmãos. A gente tem que ser abastecidos e fortalecidos e levar adiante o maravilhoso plano de salvação do nosso Senhor. Amém? Agora eu quero entrar num ponto, eu quero criar polêmica aqui, meus irmãos. Olha só, o professor, misericórdia, professor, você na aula criando polêmica. Não, mas me entendam, meus irmãos. Aonde eu tenho que levar, então, essa expansão? Vou fazer algumas perguntas aqui, ó. Eu vou pôr até no nosso chat. Então, nós estamos falando de expansão. Então, eu vou pôr para vocês aqui no nosso chat, os irmãos podem responder. Mas levar aonde, né, essa expansão? Existe algum empecilho? Lugar ou pessoas que devemos considerar, mesmo que haja resistência de nossa parte? É interessante, né? Infelizmente, nós queremos, né, evangelizar sempre aquelas pessoas que estão necessitadas,
né, felizmente, perdão, né, o termo está errado, felizmente nós queremos levar o evangelho a aquelas pessoas que estão necessitadas, precisando ouvir a palavra de Deus, mas sempre vem alguns locais em nossas cabeças, em nossas mentes, né? Novamente aqui eu cito para você que tem esse livro para vender na Quebar, vai lá, é bênção. No capítulo 5 também o pastor Jorge coloca um termo muito interessante. Leve, vá aonde está o povão. O que ele quer dizer com isso? Onde tem gente ali que você sabe que está precisando ouvir a palavra de Deus, onde tem bastante gente. Hoje nós tivemos lá o evangelismo, né, no bairro Santa Gertrudes. O evangelista Murilo, né, pegou ali adolescentes, pessoas, disponibilizamos um ônibus para eles, eles fizeram um trabalho de evangelismo lá no bairro Santa Gertrudes. Hoje ele me deu feedback na aula lá. Irmão, foi show de bola. Foi 10, foi muito bom. O nosso motorista, né, Tiago, que levou os irmãos lá, glória a Deus pela vida do Tiago, dos demais motoristas, né, que são evangelistas, né, atrás desses volantes. Também logo de manhã estava animado, postando a foto lá do ônibus. Isso é bênção, meus irmãos. Então nós temos que ir onde tem as pessoas lá para ouvir e não pensar nos empecilhos, né? Olha só que interessante o que está escrito lá em Atos, né, capítulo 11, o versículo 19 a 21. Atos 11, 19 e 21. Então os que foram dispersos, lá na igreja primitiva, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, né, e se espalharam até a Fenícia, regiões ali, né, Chipre e Antioquia, regiões ali perto de Israel, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, grava bem isso. Foram dispersos por causa da tribulação, o martírio de Estevão, começou ali uma perseguição aos cristãos. Então, alguns se espalharam a regiões ali da Fenícia, Chipre, Antioquia, mas eles não anunciaram a palavra a todos, somente a judeus. Fizeram uma seleção. Porém, alguns deles eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, falavam aos não-judeus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, o Espírito Santo do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É interessante isso, né? Então, aqui, quando eu falei, né, eu coloquei a nossa pergunta aqui, né, levar aonde, se tem empecilhos, nós temos que entender que todos podem ouvir a palavra do Senhor. Todos têm o direito de ouvir as boas novas. Até aquelas pessoas que talvez na nossa mente não encaixe, falam assim, mas esse nunca vai se converter, esse já está perdido. Irmão, isso não é nosso trabalho. A conversão, o julgamento pertence a Deus. Nós somos ferramentas. Nós somos a maneira de levar o evangelho. Se a pessoa vai aceitar ou não, o Senhor sabe, né? Isso é uma coisa para Deus. Isso é o julgamento. Deus é o justo juiz. Cabe a nós, sim, levarmos. Como aqui está na segunda parte, falavam também aos gregos. O que isso quer dizer? Eu tenho que falar para aquele ou para aquela pessoa que eu acho que nunca vai se converter, que no meu julgamento humano não merecia estar no céu. Estou errado. Eu não tenho que pensar isso, eu não tenho que fazer esse julgamento. Se o Senhor mandar, pregue o evangelho para aquele, ou pregue o evangelho para aquela, pregaremos o evangelho. Nosso querido pastor Clóvis, eu não sei se ele está nos assistindo, mas um beijo no coração do pastor Clóvis aí, ele tem um testemunho muito lindo, né, que isso marcou sempre, né, a época dos batismos, que uma vez ele batizou uma prostituta, né, e muitos talvez falam, misericórdia, isso é uma aberração, como assim pôr uma prostituta lá no batistério e batizar ela em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, uma mulher tão pecadora que faz aquilo que não é o que Deus quer? Irmãos, ele não pensou duas vezes. A moça ainda estava em dúvida, ele a convenceu, falou, não, você vai se batizar, sim, eu vou te batizar. E a moça mudou de vida. Mas é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que tirar tabus, a gente tem que tirar empecilhos. Eu vou voltar no exemplo do carro. Eu falei para os irmãos, né, sobre o carro, de levar pessoas daqui para lá, de lá para cá.
Meus irmãos, a história do carro ela tem mais de 140 anos. Então a gente olha para carros hoje, são bons, são confortáveis, tem ônibus, tem caminhões, enfim, tem muita coisa. Mas o carro há 140 anos lá começou com uma coisa bem, se a gente olhar hoje, é arcaico. Era para movimentar, se bobear, não andava 1 quilômetro. Tinha muitos problemas. Não era qualquer terreno que ele poderia andar. Hoje você põe um carro aí, tração 4x4, sobe, passa em cima de buraco, sobe ruas, barrancos, enfim. Lá, 140 anos atrás, não era assim, tinha muito problema, tinha muito empecilho. E o que tinha que se fazer? Imagina num dia de chuva forte, os nossos carros hoje são vedados, você não toma chuva dentro do carro. Agora, 140 anos atrás, era diferente. Se desse uma tempestade, o carro talvez parasse, o motorista ficava todo encharcado. Tinha muito problema, muito tabu, mas veio se trabalhando neles. Veio se trabalhando. O ser humano, o homem, através da engenharia, dos processos, veio melhorando os carros até chegar no que nós temos hoje. E o que vai ser daqui 30 anos, não sabemos. Ouvimos muitas tecnologias, né? Nós temos uma empresa aí que já está desenvolvendo o carro voador, né? Isso é ótimo, né? Mas, com o Evangelho é a mesma coisa. Se nós pararmos para pensar aqueles tabus que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham no passado, de não querer só falar para os judeus, alguns começaram a levar, hoje a gente tem que tirar isso como uma lição também. Nós evoluímos nessa questão. Antes, os irmãos nossos da igreja primitiva iam de porta em porta, de local em local, andavam de uma cidade para outra a pé, a cavalo. Hoje nós temos aqui, ó, casa de Deus na minha casa, eu tenho aqui, ó, a YouTube, quantas pessoas estão nos assistindo, de repente estão até em outras cidades, outros países, eu não sei, mas tem muitas maneiras. Hoje, assim como o exemplo do carro, que evoluiu e quebrou barreiras, quebrou tabus, hoje o Evangelho para nós que estamos com o bastão, lembra do exemplo lá da corrida, do revezamento? O bastão está com a gente hoje, ele tem que ir adiante, temos que usar ferramentas tecnológicas para propagar o Evangelho, salvação para as pessoas. Esquece a briga com A, a briga com B, eu penso assim, você pensa assado. Irmãos, nós temos que pensar com a mente de Cristo, nós temos que levar o Evangelho de salvação às pessoas, nós temos que levar as boas novas. Se tem alguém que do seu trabalho que é de uma outra denominação, pensa assim, ele pensa azul, você pensa verde, esquece, meus irmãos. Pensamos com a mente de Cristo e levemos o Evangelho do Senhor, né? Então, assim como houve evolução do exemplo cotidiano que eu dei do carro, que haja evolução em nossas mentes também, e que haja dentro de nós o Espírito Santo de Deus dando energia, dando esse movimento. Assim é o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer barreiras. Se pedirmos e orarmos para termos, né, estudarmos, buscarmos, para termos a mente de Cristo, não há barreira que o diabo coloque frente a nós que vai nos impedir de levar o Evangelho àquela pessoa que está precisando ouvir. Vai ser algo sobrenatural. Eu usei um exemplo com os professores há pouco na escola bíblica, aqui na classe, sobre guerra, né? O povo de Israel, quando tem um ataque lá do Hamas, ele ouve a sirene, ele corre para um lugar lá, um bunker, para se proteger. Nós estamos sob ataque espiritual, irmãos. O diabo não está contente conosco, ele nos ataca direto, mas que soe em nossos ouvidos a sirene do Espírito Santo, para que ele nos leve no bunker espiritual lá, onde Deus vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos cobrir com o seu sangue, e que nós possamos fazer aquilo que é a nossa tarefa. O Senhor Jesus deixou, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Não há lugar que não possamos ir, não há pessoas a quem devemos pregar o Evangelho, e não há pessoas, perdão, todos devem ser alcançados e ter a oportunidade de ouvir da salvação oferecida por Deus através do Senhor Jesus. Eu estou pondo aqui no nosso chat também aí essa frase para você meditar nela, irmão. Abaixo todo tipo de tabu que possa estar impedindo o crescimento sobrenatural do reino de Deus na face da terra, meus irmãos. Abaixo tudo isso, né? Deus mostra através de Pedro
de uma visão ali em Atos, no capítulo 11, né, do versículo 4 ao 14, é aquela visão que Pedro tem, né, que desce aquele lençol, ele estava ali no terraço orando, né, já se preparando até, estavam preparando uma refeição para ele, e ele está ali no terraço, orando, Deus dá uma visão para ele, e ele vê, né, animais que para o judeu não podia pegar e comer aquilo lá, né, então animais para eles considerados impuros pelo judaísmo, e Deus fala, ó, mata e come. Pedro, não, misericórdia, Senhor, não pode, né, eu imagino Pedro uma pessoa bem de personalidade forte, mas Deus, mate e come, não, mate e come, o que Deus purifica, não tem problema nenhum. E Pedro, através ali, ele entende, quando chegam dali depois os homens, né, que eram para levar ele até a casa do centurião de Cornélio, né, ele entende o quê? Que Deus queria levar salvação para aqueles que não eram judeus, que na cabeça dele era só o judeu. Não, mas Deus mostra ali, ó, não, todos têm o direito de ouvir as boas novas. É a promessa lá atrás em Abraão. A grande nação que Deus fala é o povo de Deus. Todos ouviriam. Essa grande nação são todos os povos que aceitaram e foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, aceitaram Jesus como Salvador. Após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, começa uma grande perseguição à igreja primitiva. Mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nossos irmãos da igreja primitiva são abastecidos, fortalecidos, encorajados a seguir adiante, quebrar barreiras e tabus, levar o evangelho adiante, expandir a palavra da salvação, chegando aonde? Até hoje, 2024, até hoje, dia 15 de junho de 2024, e vai continuar, irmãos. Eu, você que está me assistindo, daqui a um tempo não estaremos mais nessa terra aqui, não tem problema. Se o Senhor não vir aqui tirar todo mundo e acabar com esse mundo, mas se Ele continuar, vai ter gente levando o Evangelho. Então, que nós possamos pegar o bastão e passar direitinho para o próximo, irmão. Fala assim, olha, eu fiz a minha parte. O corredor tem lá os metros para ele correr com o bastão na mão e fazer direitinho o serviço. E entregar o bastão para o próximo. Que a gente faça isso também, meus irmãos. Que a gente tenha essa consciência, né? Estou aqui já indo para a parte final. Estou finalizando, irmão. Então, fica atento aí, ó. Deus espera que nós sejamos o sal da terra e a luz nesse mundo, e que as nossas obras glorifiquem o Pai, né? Ali, eu não vou ler, irmãos, mas está lá em Mateus 5, no versículo 13 ao 16, né, que nós somos o sal da terra, né, e a luz desse mundo, né? E se a gente não, se for insípido ou não iluminar nada, para nada servimos, irmãos. Então, que nós tenhamos, né, resplandecemos a glória de Deus para as pessoas, para que Deus seja glorificado. Olha que interessante, né? Nas nossas obras, o levar o Evangelho de forma sobrenatural, com a energia do Espírito Santo, está o trabalho para a expansão desse Evangelho. Não recebemos luz para deixar escondida, né? Deus coloca bem no alto para que possamos iluminar a todos que estiverem ao nosso redor, né? Ninguém pode esconder uma cidade nas montanhas, né? Como diz o versículo, né? Onde está a nossa vida? No vale edificado sobre Sião, o lugar da presença de Deus, é lá que está? A nossa luz deve brilhar diante dos homens, então. Devemos buscar mais e mais do Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nos dar condições para que possamos seguir adiante, participando desse grande e glorioso plano divino. Meu irmão e minha irmã, por mais que você seja conhecedor da palavra, estudioso, mas se você não buscar, não tiver a ação do Espírito Santo, você não vai conseguir, meu irmão. É como eu disse, a guerra é espiritual. O ataque no mundo espiritual sobre nossas vidas, ele é constante, mas nós somos remidos, lavados e somos colocados ali sob a presença e proteção do Espírito Santo de Deus. Ele é essa força, essa proteção que a gente necessita. Se nós não estivermos revestidos dele, meu irmão, nós não vamos ter sucesso. O diabo vai prevalecer, então nós precisamos dele, precisamos do Espírito Santo. Sempre podemos buscar mais do Espírito Santo, fonte de poder que nunca se esgota, e é isso que devemos fazer para vencer Satanás, que se levanta para barrar
a expansão do reino de Deus. O diabo não está interessado nem um pouquinho que o reino de Deus expanda, mas nós temos que expandir o reino de Deus para assaltar o inferno, tirar o máximo de pessoas que estão a caminho do inferno, e a gente tira, mostrando, apresentando para elas a palavra de salvação, né? A igreja de Cristo, meu irmão, para a gente fechar aqui, ela precisa ser viva no meio da sociedade. Ela tem que ser uma geração, de geração em geração, ela tem que estar ali atuante, fazendo a diferença, sendo o sal dessa terra. Sem sal não tem gosto, e se esse sal também não der gosto, problema, não serve para nada. Qualquer coisa menos que isso não pode ser aceita, meu irmão. O poder sobrenatural do Espírito Santo, ele está presente para nos ajudar, e a gente tem que então buscar por ele. Como cristãos temos que buscar por esse poder. Então, meus irmãos, nós temos que buscar pelo poder sobrenatural de Deus. A expansão da igreja, ela depende do nosso trabalho e que o nosso trabalho esteja revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Eu convido a você a continuar aqui com a gente, ligado nas aulas, nos vídeos que a Casa de Deus disponibiliza. Venha aqui para a Escola Bíblica também quando você puder, participe, temos professores aí abençoados nas classes, e seja parte aí, meu irmão, seja parte dessa corrida aí, seja uma das pessoas que estão correndo ali com o bastão para levar o Evangelho para a geração futura. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Espero que os irmãos sejam aí também edificados com essa palavra, como eu fui, né, com esse estudo, e que possamos nos encontrar mais vezes, ou aqui, né, pelo vídeo, ou aí nos corredores, né, da igreja. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana e o seu final de semana aqui na casa de Deus. Amém, meus irmãos.